O Salmo 133:1 nos diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esta é uma grande verdade. Sentimos uma imensa alegria em podermos voltar a realizar os nossos cultos presenciais. Porém, visando a saúde e o bem-estar de toda a nossa comunidade de fé, cada um de nós precisa estar atento a alguns princípios muito importantes. Evite, pelo menos neste primeiro momento, vir ao culto presencial caso você faça parte do grupo de risco ou não esteja bem de saúde. Ligue para a secretaria da igreja para confirmar a sua presença, pois teremos um número bem reduzido de assentos devido à regulamentação estabelecida para o nosso tipo de auditório. Use sua máscara durante todo o período, desde a saída da sua casa, durante o culto e até o retorno ao seu lar. Assim que chegar na igreja, siga os protocolos de limpeza dos pés no tapete higiênico, limpeza das mãos com álcool em gel e verificação da temperatura. Respeite a localização indicada no seu assento e a distância mínima por pessoa que já está demarcada nos bancos. Cumprimente as pessoas com olhares carinhosos, poucas palavras, ou, se preferir, com o toque dos cotovelos. Ao término do culto, evite aglomerações e, caso pretenda conversar, use as áreas externas da igreja, pois possuem mais ventilação, e mantenha a distância mínima de 1,5 m. Cremos em nosso Deus que vamos superar esse difícil momento juntos. Estamos a cada dia mais conscientes dessa nova forma de proceder, mas também cada vez mais convictos da nossa missão como igreja. Boa noite, igreja, a todos que nos assistem pela internet. Vamos começar a adorar o nome do Senhor. Mesmo separados, nós estamos em comunhão. Mesmo cada um na sua casa, nós somos igreja. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para
que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós, como tu és em nós. Amém, Senhor, louvamos o teu nome, Pai. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. E nós podemos descansar no Senhor, Pai. Aleluia. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, Senhor. Toda honra seja dada a Ti, meu Deus. Toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos porque não há outro. Só o Senhor tem poder para nos salvar, Pai. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
tem poder para salvar, para sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Deixa o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. E ele venceu a morte, e é por isso que estamos aqui. Sobre a morte, Cristo, move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder. Ele tem poder para salvar a tua vida. Tem poder para Basta crer. sempre, toda salvação. Obrigado porque o Senhor nos resgatou na cruz, Jesus a morte venceu a morte. Cante mais uma vez. venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, louvado seja o teu nome, Deus. Impulsionados pelo amor e pelo propósito de Deus. Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja presente em tua vida, em sua mente, em seu coração, que esta paz que excede todo o entendimento esteja sendo abundante na sua casa e na vida de todos os seus familiares. Fechemos os nossos olhos, continuemos adorando a esse Deus através das nossas orações nesse momento. Poderoso Deus, Pai eterno e bendito, toda honra, toda glória te damos, ó Pai. Agradecidos estamos porque podemos nos reunir, mesmo que à distância. Podemos nos reunir mesmo através das mídias sociais, para juntos elevarmos os nossos pensamentos a Ti, como forma de gratidão, como forma de louvor, como forma de adoração a Ti, pois só a Ti é devido toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de continuar pregando, cantando e Te louvando.
não sofremos perseguições nesse sentido, e por isso te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem nos feito. Em meio a tantos problemas que estamos vivenciando, o Senhor tem estado ao nosso lado. Muito obrigado. Continue conosco, receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, e em nome de Jesus que nós o fazemos. Amém. Teremos agora uma leitura bíblica que está em Romanos 8, versículos 35 e 36, que vai falar um pouquinho sobre esse propósito de Deus para nós. E diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meus irmãos, vamos agora ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Estaremos cantando o hino de número 25 do cantor cristão. E para você que nos assiste, vai estar passando na barrinha aí a forma com a qual você poderá contribuir para a casa do Senhor. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. E maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos ter dado ver, mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. E nesse momento de gratidão, não só pelos dízimos e ofertas, nós queremos também agradecer a Deus pelos aniversariantes dessa semana. Há de ser exposto aqui para nós. Temos aí, também temos aniversário de casamento, posteriormente. Cadê? Não está entrando. Mas com certeza temos alguns irmãos, membros que estarão comemorando, né, aniversário essa semana. David, não desce não, por favor, antes que você se vá, por gentileza. Ora para nós não temos os nomes aqui no momento, mas agradeço a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, contribuições e também esses que comemoram seus aniversários. Amém, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Deus. O que seria de nós sem a Tua presença? O que seria de nós sem o Teu querer? E nós somos agradecidos e maravilhados porque por Tua vontade todas as coisas foram e aconteceram, Deus. E a nossa vida aqui nessa noite é de total adoração a Ti, de entrega, Pai.
queremos te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de dizimar, adorando ao Senhor com as nossas ofertas, mas queremos ofertar também a nossa vida, Senhor. Queremos ofertar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, para que o Senhor faça de nós de acordo com a tua vontade, o que o Senhor quiser, Deus. Toma o controle das nossas vidas e nos guie, Deus. Nos guie por esse caminho maravilhoso que é Cristo, a verdade e a vida. Estamos aqui em atitude de adoração e louvor, glorificando ao único Deus, glorificando aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Mas também, Senhor, com toda a humildade que temos no coração, queremos te agradecer, Deus, por aquelas pessoas que comemoram anos de vida, que celebram a instituição divina do casamento, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor possa cuidar de nós, ser Deus em nossas famílias, Pai. Que o Senhor possa nos revestir de poder para que com ousadia e intrepidez preguemos o Evangelho para aqueles nossos que não ouvem da Tua palavra, que não conhecem do Teu Evangelho, para que toda a nossa família seja alcançada, meu Pai. Nos impulsiona, Senhor, no Teu propósito. Nos impulsiona, Senhor, no Teu amor, para sermos realmente uma igreja relevante em nosso tempo, em nossa localização, Pai. Queremos Te adorar servindo, Deus. E nós ainda o louvaremos, Pai. E nós ainda engrandeceremos o Teu nome. Já o fazemos por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós, mas nós ainda o louvaremos, Deus. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos e te louvamos no nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. E dando continuidade a esse culto, chamo aqui o pastor Sidney, que haverá de trazer para nós a mensagem que com certeza o Senhor já inspirou, já botou no seu coração. Uma noite abençoada para cada um de vocês, meus irmãos. Esse nosso encontro virtual, não por ser virtual, né, não deixa de maneira nenhuma esvaziar-se de um desejo muito grande de que a gente cuide um do outro, de que a gente se importe um com o outro. Então, o meu desejo é que você, enquanto participa conosco, não apenas assiste, mas enquanto adora ao Senhor, junto conosco, você possa ser realmente agraciado com a presença maravilhosa do Senhor Jesus aí na sua casa, com os seus. Inclusive, eu vou sugerir a você, se estiver aí com a sua família, alguém está longe, tenta se reunir, tenta fazer esse momento em conjunto, né? Um momento de culto no lar, um momento de reunião, né, familiar, vai ser muito, muito proveitoso. Não apenas isso, mas convido também você a fazer, assim como a gente sempre sugere, né, que você pegue o link, né, o endereço desse culto, né, aí no YouTube ou então no Facebook, compartilhe com amigos seus, com familiares, com vizinhos, para que eles possam estar também sendo alcançados por essa mensagem da anunciação do Evangelho. O pastor João Corsino nos lembrou que esse ano a Primeira Igreja Batista de Piedade tem como objetivo, como tema, e sendo direcionada por Deus, é que nós fizemos isso, definimos isso, sermos impulsionados pelo amor e pelo propósito de Deus. E esse mês, especificamente de março, estamos pensando um pouco sobre como que esse impulsionar atinge, se articula, influencia o movimento dos pequenos grupos. Como que no pequeno grupo, que é uma estratégia,
é uma ferramenta que a gente tem usado aqui na nossa igreja, nós podemos desenvolver e isso pode enriquecer esse trabalho, pensando especificamente sobre essa temática de sermos impulsionados pelo amor e pelo propósito de Deus. Visto que a gente percebe que, aliás, nós nos tornamos quase que pequenos grupos obrigatórios, quase que de maneira compulsória, a igreja foi fragmentada. Ao longo de 2020, por causa da pandemia, a evitação da aglomeração afetou-nos, impediu-nos, por exemplo, esse momento que nós temos agora aqui online, é justamente para também amenizar a possibilidade de uma aglomeração. Então, como que a gente pode ser impulsionados pelo amor e pelo propósito de Deus, debaixo desse grande guarda-chuva, debaixo dessa fragmentação? Eu diria que os pequenos grupos respondem a isso. Sermos uma igreja que desenvolve o trabalho dos pequenos grupos nos dá uma vantagem. E mais uma vez, a estratégia divina nos trazendo a luz e a sabedoria para que o evangelho siga adiante. Sem aglomeração, pequenos grupos conseguem então levar adiante essa mensagem. Pela manhã eu usei a leitura de um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 23 a 31, e nós fizemos 3 breves comentários iniciais sobre o texto, e agora o meu objetivo é fazer mais outros 3, em cima do mesmo texto, com a mesma mensagem, com a mesma temática. Se você esteve conosco, amém. Se você pôde adorar o Senhor, assistir ao culto da manhã, amém. Se você também não pôde, não tem problema, é só você resgatar e vai poder estar acompanhando e assistindo os 3 primeiros tópicos. Mas o tema em si que eu quis trabalhar foi a surpreendente igreja perseguida. Como que é surpreendente que nos momentos mais caóticos, momentos de crise, momentos de pandemia, nós podemos extrair da experiência da igreja facetas, características ainda mais surpreendentes. É isso que nós pensamos pela manhã. E agora à noite, meu objetivo é prosseguir nessa reflexão. E basicamente lendo 2 versos. 3 versos melhor, versos 29 até 31, nos quais o autor de Atos dos Apóstolos vai dizer, em sua oração: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E o verso 31 conclui dizendo: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que trecho maravilhoso, poderoso e surpreendente. Não esperava-se isso. E aí que vem a surpresa, o espanto, mas um bom espanto. Nós lemos então um pouco antes a narrativa que mostrava a prisão de Pedro e João, porque curaram um homem na entrada da sinagoga. Eles foram açoitados, presos, e a eles foi ordenado que não anunciassem o evangelho. Não anunciassem. A gente não leu esse texto, mas é o que vem na continuidade do capítulo 3 e 4, aonde nós vamos ler, acabamos lendo. E é muito interessante a resposta que esses homens vão dar. A resposta de João, a gente pode resgatar aqui, não é tão distante. Versículo 19, no capítulo 4, eles respondem, depois deles terem sido açoitados, presos, ameaçados de morte, e receberem uma ordem dizendo: não preguem mais esse Cristo. A gente vai libertar vocês,
vamos deixar vocês viverem a vida de vocês, mas olha, a partir de hoje acabou. Olha a resposta deles no versículo 19, capítulo 4. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É surpreendente ou não é? É espantoso ou não é? Quanto mais oprimida, quanto mais comprimida, quanto mais fracionada, a igreja mais surpreendente ela é. Quanto mais isolada, quanto mais sofrida, maiores espantos ela nos traz. Esse é o paradigma da existência da igreja. E não mudou ao longo da história, e não muda diante da pandemia. Hoje nós temos visto a igreja de maneira surpreendente, espantosa, superar e sinalizar que ela serve um Deus surpreendente. Glórias sejam dadas a Deus por isso. Ah, pastor, mas tem gente que se afastou, tem gente que saiu, temos perdas, temos falácias, temos de tudo e sempre tivemos. E não será apenas aqui, será no futuro, mas a verdade, acima de todas, é que a igreja é surpreendente. E eu faço parte desse movimento surpreendente, eu espero que você faça parte e tenha orgulho disso. O primeiro ponto que eu quero abordar com você aqui nessa noite é isso. A presença de Cristo é experimentada de uma forma ainda mais real. É esse tipo de igreja que surge nesses momentos de crise. Por exemplo, como esses que nós estamos vivendo atualmente. Crise, confinamento, isolamento. Surge uma igreja que experimenta Cristo de forma ainda mais real. É o que acontece aqui. Enquanto a igreja fechada num pequeno grupo, por obrigações, de repente numa casa com a porta trancada, começa a orar, ela clama. E no seu clamor ela pede intrepidez. E quando ela pede intrepidez, eu ouso dizer que ela começa a experimentar uma presença, uma realidade de Cristo no meio do povo, de uma forma ainda mais fervorosa do que eles tinham experimentado antes. O calor da sua presença, o queimar do seu coração da sua presença, a evidência tácita, quase que palpável da presença do Cristo, por causa das experiências de clamor incessante que essa igreja estava tendo. É isso que acontece quando a igreja é perseguida, quando a igreja é confinada, isolada. O seu clamor faz com que Cristo se apresente. Há uma expressão que nós usamos com frequência quando nós pensamos sobre o pequeno grupo: Cristo dentro do lar. A presença de Cristo dentro do lar. A palavra de Cristo dentro do lar. Uma reunião em torno de Cristo. Irmãos, veja e responda para você mesmo e para sua família, se assim você quiser. Se existe alguma coisa mais maravilhosa do que ter certeza de que Cristo está no centro da sua casa, no centro da sua sala, sentado com você na sua mesa. Não apenas um arrepio que faz você sentir algo diferente e que faz os teus pelos ou a nuca sentir uma vibração, mas uma certeza poderosa de fé de que o desespero não vai tomar a sua casa. Por mais que as notícias sejam alarmantes, assustadoras, Cristo está no centro da sua casa. E isso é real. Cantávamos uma canção antiga que dizia isso. Sua presença é real aqui neste lugar. Sabe por que eu acho interessante a gente repetir isso? Porque tem uma coisa que de vez em quando eu falo para os irmãos aqui, eu não sei se eu me torno claro. Às vezes a gente tem um quadro muito bonito, uma pintura, sabe, muito linda dentro da nossa casa.
Mas não interessa quão linda ela é. A gente passou tantas e tantas vezes por ela que aquilo já virou paisagem, virou uma simples imagem. Quando não acontece com a própria natureza. Irmãos, tem pessoas que passam diante de cenários deslumbrantes, mas passam tantas e tantas vezes que aquilo já se tornou uma coisa repetitiva, banal. Daí a razão pela qual, às vezes, nós, que moramos, às vezes, em centros urbanos, e não conseguimos ter noção da beleza, da magnitude da natureza, quando nos deparamos com um pequeno córrego, a gente fica impressionado. E uma pessoa que está acostumada com aquilo, às vezes, não. O que você está vendo de tão diferente aí? Às vezes a gente vê um mico atravessar um fio, a gente já fica impressionado com aquilo. A gente olha uma borboleta e fica impressionado. Mas alguém que está acostumado, muitas das vezes, o seu olhar, o seu imaginário já está capturando aquilo com tanta repetição, que às vezes não se dá conta de que aquilo ainda é maravilhoso. E há algo sobrenatural para descobrir a respeito disso. Eu faço essa ilustração para você pensar na pessoa de Cristo. Ele é real, a sua presença é real, Ele está entre nós. E às vezes a gente repete isso com tanta insistência que parece que já não faz diferença. Parece que já não é nada tão assim impressionante, mas é algo para a gente desfrutar, experimentar, falar a respeito, fluir, sentir. E é real, Ele está aqui entre nós. Ele não apenas ressuscitou e foi assunto aos céus, mas Ele vive dentro de um povo que clama pelo seu nome, que crê na sua existência. E pensar que Ele está dentro do pequeno grupo, e pensar que quando nós o invocamos Ele se faz presente, e pensar que o mesmo autor e consumador da nossa fé, Ele está ao nosso lado, não nos deixando caminhar sozinho, é maravilhoso. E eu vou repetir, não que seja apenas ali, mas quando nós estamos em encontros mais miúdos, no amiúde, na fala com o irmão, no testemunho miúdo, quando você chora com o teu irmão, quando você compartilha um segredo que você não compartilharia com outra pessoa, quando você compartilha um testemunho ali, na singela reunião da casa, por diversas razões que seja, por causa do isolamento, por causa da crise, da perseguição, qualquer que seja, aquela experiência é Cristo, é crística. Promove Cristo, comunica Cristo, ensina-nos a entender quais são os valores de Cristo, nos preenche de Cristo. Sabe como nós temos uma necessidade visceral, profunda, intensa, eterna de Cristo? E durante toda a nossa existência aqui e na eternidade teremos de sermos preenchidos pelo seu caráter, que é infinitamente maravilhoso. E aquela reunião no lar, de um testemunho da presença real de alguém que comunica Cristo, nos preenche. Pastor João Corsino compartilhava conosco aqui um pouco da sua experiência. Mais cedo, o pastor Felipe também falava a respeito do pastor Alexandre Gonçalves, que o Senhor Deus decidiu levar para si na quinta-feira, no dia 11. O Felipe usava uma expressão que eu já tinha também identificado na pessoa do Alexandre, era o sorriso do Alexandre. Sabe aquele sorriso largo, que parece um cartão de visitas, parece alguém te convidando assim, vamos tomar um café comigo? Era essa experiência que tinham todos aqueles que conviveram com o Alexandre. É um pouco de Cristo, sabe? É um pouco da mensagem de Cristo e um pouco da experiência crística realmente no convívio dos crentes. Porque Ele sobe e deixa o Paráclito,
E esse Paráclito enche os crentes, enche a igreja, enche o indivíduo. E quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele se faz presente. A presença de Cristo é experimentada de forma real. Então, meu irmão, não repita sem ler as sílabas de maneira calma, reflexiva. Cristo está presente aqui. Quando você falar isso da próxima vez, fale mais devagar, em slow motion, câmera lenta. Saboreie as sílabas, os fonemas, deixe entrar os seus ouvidos, até que o seu coração se preencha dessa verdade e que sua mente se submeta a essa verdade, como diz o apóstolo Paulo, para que toda a nossa mente seja levada cativo à obediência de Cristo, porque Ele é real. Saboreie isso. Ele está aqui. Cantar isso, gerar uma poesia nisso, ver no irmão isso, ouvir o irmão e se silenciar, e experimentar que o testemunho do irmão te comunique Cristo. Isso é maravilhoso, isso é surpreendente. A igreja, vivendo seus momentos de caos, de crise, de isolamento, nos surpreende pela capacidade de comunicar Cristo. Em segundo lugar, a igreja está vindo em oração desde o versículo 24, clamando ao Senhor. E ela continua nessa oração, pedindo que o Senhor use do seu poder, faça coisas maravilhosas. Diz o versículo 30, enquanto estendes a mão, é a oração desse grupo, desse pequeno grupo reunido ali. O Senhor nos dê essa intrepidez, faça Cristo estar presente entre nós, e enquanto isso, estenda a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Que coisa maravilhosa! É o pedido da igreja. E se a igreja não pedir por isso, quem pedirá? Se a igreja não for casa da graça, quem será? Que instituição, irmãos, que órgão, que grupo de pessoas quer, deseja e trabalha por esse tipo de bem para a humanidade? A igreja, então, em fervente oração, acontece nessa oração que Deus faz algo impressionante. A casa então treme, as pessoas tremem, e o texto diz que todos ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Um tema que muitas das vezes nós fugimos, e fugimos pela nossa ingenuidade teológica ou pelo nosso receio do óbvio, de saber que o Espírito tem a intenção de nos encher. Mas nós temos um pouco de receio desse óbvio, porque também temos receio do desconhecido, do completamente outro, do não tangível que é o Espírito, ou como alguns teólogos vão dizer, do inefável que é o Espírito. Mas o texto diz que esse povo, reunido na sua pequena casa, o pequeno grupo, o singelo grupo, não o grande grupo, em fervente oração, teve uma experiência transformadora, vamos dizer assim. Perguntei hoje pela manhã para os irmãos: alguma vez você já se levantou da sua oração e a casa tremeu? Alguma vez você já se levantou da sua oração e você tremeu? É claro que eu estou falando de maneira figurada. A minha pergunta é: você se levantou da sua oração e percebeu algo sobrenatural aconteceu? Deus promoveu cura, Deus promoveu salvação, Deus promoveu libertação, Deus fez uma transformação na sua mente, um mindset, uma transformação tal que você mexeu com seus comportamentos, com seus análises, com seu jeito de ver a vida. Já aconteceu contigo isso?
porque foi o que aconteceu aqui. E nesse instante, diz o texto, que todos foram cheios do Espírito Santo. Essa plenitude do Espírito, esse preenchimento do Espírito é, então, o grande sinal que se repete, é óbvio, né? A gente entende que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é a profecia de Joel, capítulo 2, tendo o seu cumprimento de maneira cabal. Óbvio, não estamos falando de um novo batismo, de um rebatismo, mas sim, estamos falando de uma experiência nova, como o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 17 e 18. Se é para comparar, comparemos. Não vos embriagueis com vinho, só tem dissolução, só tem perda, não edifica coisa nenhuma. Aí o apóstolo Paulo diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa oração levou essas pessoas a terem uma vida plena do poder do Espírito Santo. Como nós carecemos de indivíduos, de pequenos grupos cheios do Espírito Santo. O mundo ainda está para ver do que é capaz pequenos grupos cheios do Espírito Santo. Não estou falando de grandes grupos, de um Maracanã cheio de pessoas. Até porque, a bem da verdade, infelizmente, os grandes grupos, ou nos grandes grupos, é muito mais difícil perceber, primeiro, a manifestação desse Espírito, e em segundo lugar, a prática, a vida prática da plenitude do Espírito Santo. Mas nos pequenos grupos, ainda estamos para ver do que é capaz um pequeno grupo cheio do Espírito Santo. Então a minha oração, eu espero que a sua também seja essa: Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo. Senhor, não interessa o tamanho do meu grupo, enche-nos do teu Espírito Santo. Senhor, não importa o que está acontecendo aqui na minha casa, enche-nos do teu Espírito Santo. Promove cura, promove transformação, promove salvação, promove libertação. Enche-nos do teu Espírito Santo. Todas as áreas, todos os cantos sejam cheios do teu Espírito Santo. Para todos os lugares que eu olhar, haja o teu Espírito Santo, haja uma obra do teu Espírito Santo. Que não haja dissolução como a dissolução da bebedeira, do vinho, do vício, do ciúme, da vaidade, do pecado, do trauma, da maldição. Que em cada área do meu coração, que em cada canto dos mais obscuros da minha alma, eu veja a plenitude do teu Espírito Santo. Eu veja a obra do teu Espírito Santo. Eu veja os dons do teu Espírito Santo. Eu vejo o teu Espírito me guiar. E veja, fujamos de uma vez por todas da ingenuidade de que a plenitude do Espírito Santo se manifesta única e exclusivamente pelos dons. É uma forma evidente de que o Espírito se manifesta através dos dons, mas é muito mais. Em primeiro e cabal lugar está a plenitude do Espírito que nos salva. E como continuidade disso, uma imitação do Cristo em nós. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas pacificadoras, ao ponto de entrar na guerra, porque são guiadas pelo Espírito para tal. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas de ação, ao ponto de se silenciarem, não falarem nada, por causa do Espírito Santo. Eis aqui uma espécie de contradição que dá um nó na nossa razão muitas das vezes. Mas é assim que o Espírito muitas vezes faz. Ele nos conduz. Assim são aqueles que nasceram do Espírito. Você não sabe de onde vem o vento, nem para onde ele vai. Diz o próprio Senhor Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João. E aí ele vai continuar dizendo: assim são aqueles que nasceram do Espírito. É quando a minha vontade se dobra, meu apetite se dobra,
meus objetivos, meus sonhos se dobram, meu jeitão. Eu sempre fui assim, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Se dobra, se submete, se enverga por causa do Espírito. Quem são esses homens? Algumas pessoas perguntaram, esses homens não eram pescadores? Não sabiam nem falar direito? A unção do Espírito Santo na vida desses homens deu-lhes ousadia para falar na hora que era para falar, deu-lhes coragem para calar na hora que era para calar. Veja, o Espírito não é uma possessão, é uma condução, é uma intuição que desenvolve um estilo de vida intencional que aponta todas as coisas para Deus. Quanto mais pleno, quanto mais cheio do Espírito Santo, menos terá de você. Aí eu vou deixar de ser quem eu sou? Amém. Vai sair um monte de pecado, vai consertar um monte de área no teu caráter que não precisava ser assim, que precisa ser consertado. Eu vou perder a minha personalidade. Que personalidade? Essa que você tanto se vangloria, que se perca. E que exista a personalidade de Cristo e que a beleza, aí eu vou de novo dizer de um outro cântico antigo, e que a beleza de Cristo se veja em nós, toda a sua admirável pureza e amor, que todos ao olhar para nós vejam que ali vai alguém cheio do Espírito Santo, como carecemos de pessoas nesse tempo plenas do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. É o que aconteceu com essa igreja como resposta da oração. A casa tremeu, as vidas tremeram, algo sobrenatural aconteceu. Eis a igreja surpreendente, que mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao confinamento, mesmo em meio à perseguição, não perde a sensibilidade espiritual. Em último lugar, mas não menos importante, o tipo de igreja que surge num tempo de crise, de confinamento. A proclamação do Evangelho ganha ainda mais intrepidez do que antes. Na oração, então, eles não são apenas cheios do Espírito Santo, porque, aliás, aqui vai uma crítica, mas ao mesmo tempo, amorosamente, um convite à reflexão daqueles que acreditam que, ponto, cheios do Espírito Santo, ponto. E daí? Falo em línguas, ponto. E daí? Tenho revelações, ponto. Para por aí. A Bíblia para por aí. A experiência dos crentes no Novo Testamento para por aí. A igreja do primeiro século parava por aí. Vamos buscar o Espírito Santo. Hoje é dia de busca do Espírito Santo. E recebemos o Espírito Santo. Falamos em línguas, vimos coisas, falamos, trouxemos revelações. Ponto. Para por aí. Não vai aqui apenas uma pergunta que confronte a limitação desse comportamento. Eu estou sim questionando a limitação dessa decisão de alguns crentes de diminuírem o Espírito Santo, de extinguirem o Espírito Santo, de colocarem-no numa prateleira como alguém que consegue alguns troféus e algumas medalhas e coloca, olha, eu falo em línguas, eu tive uma oportunidade que eu fiz, que eu aconteci. O meu questionamento desafia a mim e a você a pensar: o que fazemos desse Espírito Santo em nós? Qual é a parte prática? Para que o Espírito Santo foi dado à igreja? E aí a gente começa a notar que se o Espírito tem na sua natureza a função e o ministério de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz João capítulo 16, então há de se entender que a igreja nascente tinha como objetivo
reproduzir as ações, era para ser uma igreja fértil às ações do Espírito Santo de Deus. Era para que tivessem os dons do Espírito, mas esses dons levassem à edificação do corpo de Cristo. E não apenas isso. O apóstolo Paulo é enfático em falar, quando fala a respeito dos dons, o dom de línguas, no capítulo 12 de 1 Coríntios, é enfático em dizer: o que me adianta? Quisera eu falar uma língua que essa fosse capaz de interpretar, do que 1000 línguas que não fossem, 1000 palavras que não fossem capazes de serem interpretadas. Ele vai dizer, ainda que eu falasse no capítulo 13, a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de que me adiantaria? Exatamente porque as pessoas falam língua dos homens, falam língua dos anjos, mas não falam a língua da esposa, não falam a língua do esposo, não falam a língua do irmão, da igreja com quem ele tem um rancor de 30 anos. Não se submetem à autoridade, não reconhecem as autoridades, não reconhecem nada, mas falam a língua dos anjos, falam a língua dos homens. Tem a ciência, tem a sabedoria e ponto. Como numa prateleira, colocam os seus troféus, mas não percebem que a intenção do Espírito é ir além. E aqui a igreja entendeu isso. Eles não só pediram essa intrepidez, como receberam. E a proclamação do Evangelho ganhou intrepidez. É surpreendente ou não é? É uma caixinha de surpresas ou não é? Você prende a igreja, você açoita a igreja, você pega os líderes, bate nos líderes, manda eles não pregar, confina eles numa casa, fica quietinho aí, hein? A gente deixa você viver, mas para de pregar. E de repente essa igreja prega mais do que antes. De repente não eram só os apóstolos que estavam pregando, eram todos os que ouviam naquela casa, saiu e começavam a compartilhar. Olha, eu queria falar para você da experiência que eu tive com Jesus. Olha, eu queria dizer para você que aquele Cristo que foi morto, ressuscitou e ainda está vivo e ama você e quer transformar a sua vida como transformou a minha. De repente, se multiplicou exponencialmente a anunciação do Evangelho, sem detença, sem medo de represária. É surpreendente ou não é? Espanta você ou não espanta? É uma caixinha de surpresa ou não é? Façamos uma reflexão para mim e para a sua vida nesse ponto, agora especificamente. Algumas coisas, irmãos, têm questionado-nos sobre o avanço da pregação do Evangelho. Alguns comportamentos da sociedade, algumas normas da sociedade têm desafiado, têm colocado impeditivos para que a mensagem do Evangelho seja pregada. A pandemia, pastor, muito antes da pandemia, em muitos outros lugares, de diversas outras formas, tenta-se silenciar não apenas a pregação, mas a pregação intrépida, a pregação ousada do Evangelho. O que é pregação ousada, pastor? É ficar com o dedo em rixe? Não. Também não é aquele outro pregador, graças a Deus não lembro nem o nome dele, que de vez em quando solta umas falas aí, essa semana de novo. Ele disse que Jesus ia voltar em sei qual época aí, ele estava carimbando o asfalto para dizer qual era a época que Jesus ia voltar. E essa semana, mais uma vez, a polícia teve que fazer uma blitz lá para mandar ele parar de pregar uma série de outras asneiras, ideologias, intolerâncias que ele estava pregando. Graças a Deus eu não lembro nem o nome dele, mas infelizmente ele coloca o PR na frente, aí as pessoas colocam todo mundo no mesmo balaio, tudo pastor. Infelizmente é o que acontece. Intrepidez não significa isso, não significa falta de educação. Intrepidez não significa gritar. Eu também grito, né? Mas não significa isso. Intrepidez significa ver o que o texto está dizendo e não abrir mão dele. O texto disse aqui para anunciar. Não, mas vocês não podem pregar mais. Mas a gente vai continuar pregando. Não, mas não pode. Não, a gente vai continuar pregando. O texto diz que você tem que perdoar. Então você tem que perdoar. O texto diz que a relação
com a sociedade tem que ser uma relação de transformação. Então tem que transformar. Algum tempo atrás, um debate surgiu quanto à questão do casamento, por exemplo. Eu não vou desenvolver isso aqui, não vou desdobrar. Do mesmo gênero, de pessoas do mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher. A possibilidade, então, não apenas de uma união estável, mas de um casamento homoafetivo. E algumas pessoas questionaram como que isso se daria num ambiente religioso, como que a igreja, como que o protestantismo, o cristianismo ou outras expressões de fé lidariam com esse tipo de coisa. As escrituras são claras em dizer que não existe espaço para a união num casamento que não seja entre homem e mulher. Não apenas eu sou o que eu estou falando, um pastor desconhecido do século 21, são as escrituras. É o direcionamento bíblico, é a voz profética que atravessa Gênesis até Apocalipse, é o Espírito que intrepidamente desafia-nos a pregar. Aí alguns se perguntaram, olha, mas se você pregar desse jeito, você será preso. É nessa hora que a intrepidez aparece. Repito, não porque eu abro o peito e digo, não, pode vir bater, não porque eu grito, não porque eu saio no tapa, não porque eu ignoro a sensibilidade, a necessidade de um mundo que didaticamente precisa ser transformado. Não porque eu quero ferir alguém, não porque eu quero desrespeitar a opção sexual das pessoas. Nada disso. Intrepidez não significa nada disso. Intrepidez significa ver as escrituras, seguir as escrituras, pregar as escrituras, independente da consequência que isso gere para você, pastor. Independente do que as pessoas vão dizer que gostaram ou não, pastor. São os ensinos que as escrituras dizem. Não queremos ofender ninguém. Muito pelo contrário. Os ensinos das escrituras têm como objetivo redarguir, ensinar, transformar. O amor de Deus é estendido a todos os homens, é verdade. E esse amor é transformador antes de qualquer coisa. Deus ama o pecador, ama, pastor, não ama? Ama, mas ama para salvá-lo, para curá-lo de seus pecados, não para ser conivente com eles. É muito, muito diferente. A igreja então em oração, fervente oração, tremida por essa oração, capacitada, cheia do Espírito, prega de maneira intrépida essa palavra surpreendente. A igreja que surge, então, o tipo de igreja que surge a partir desse momento é uma igreja que anuncia Jesus Cristo como salvação de todo aquele que crê, independente de raça, gênero, nacionalidade, condição financeira. A fé traz a salvação e eles começaram a pregar isso, só pregavam isso, só tinham uma mensagem, era a mesma mensagem, sempre a mesma mensagem, era essa. A única mensagem que precisava ser pregada, a única mensagem que você precisa é essa. E o restante? E também tem uma questão, né? As pessoas invertem as coisas, querem pregar ideologia de gênero para depois pregar a salvação. Não, nós pregamos a salvação. A necessidade abissal, fundamental, de qualquer indivíduo, de qualquer ente humano, perceber que precisa de Cristo. E ao perceber isso, ele, o ser humano, conduzido pelo Espírito Santo, deve identificar dentro de si mesmo que questões precisam ser tratadas, mudadas, transformadas, para que ele viva de maneira em acordo com aquilo que as Escrituras ensinam. Ponto. Seja ideologias, sejam princípios políticos, sejam comportamentos, sejam decisões, pecados, vaidade, ciúme, todas as outras questões que giram em torno disso. A proclamação do Evangelho ganha então uma intrepidez como nunca tinha alcançado antes. A igreja é surpreendente. Nós poderíamos ter visto aqui um exemplo paralisante de letargia. Agora, parem de pregar. E o que nós vimos foi uma surpresa. Nos surpreendeu. Foi quando eles mais pregaram. Século I, século II, quase chegando no século III. Marcam na história da humanidade
a maior curva de crescimento da pregação e do alcance do evangelho de toda a história. Nunca se alcançou tantas pessoas com a pregação do evangelho do que nos 3 primeiros séculos da existência do cristianismo. E foi exatamente nesse período, preste atenção nisso, em que a igreja foi mais perseguida em toda a sua história. Para concluir a minha reflexão, eu queria que você pensasse nisso. O maior momento de perseguição trouxe o maior crescimento. Momentos como esses que nós estamos vivendo agora, crise, confinamento, incertezas, são sim momentos muito difíceis, principalmente se você perdeu alguém que você amava, e claro, ama ainda a sua memória. Mas também são nesses momentos que Deus nos surpreende. E essas gratas surpresas de Deus são as formas pelas quais Ele desenvolve o seu agir e o seu mover ao longo dos séculos. Ele quer me usar, Ele quer usar você, ainda nesse tempo, para fazer algo maravilhoso. Ele quer usar a minha vida. E nós começamos esse culto cantando um louvor que a gente podia até repetir, né? Podia, né? Não? Sim? Espere. A começar em mim. Quebra os corações para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Começando na minha vida, começando e se estendendo a unidade de pequenas células, de pequenos grupos, que Cristo possa ser evidenciado na minha fala, na sua fala, na nossa vida, no nosso testemunho. Eu não sei qual é a realidade da sua casa. Gostaria de orar por isso. Eu falei família, de repente você não está nem com mais ninguém na sua casa, está só você sozinho assistindo. Não sei. De repente até você, quando eu falei isso, teu coração espremeu. Porque você vem de um conflito. Você vem de um racha. Queria muito ter a minha família junto comigo. Bom, eu vou orar nesse sentido também. Eu vou convidar você a fazer essa oração. Que essa igreja surpreendente comece em mim. Que esse novo que Deus quer fazer comece na minha vida. Que eu possa predispor o meu coração para mudança, para transformação que Deus quer realizar. Se você crê nisso, eu gostaria de convidar você a orar e junto comigo colocar a sua vida e a vida da sua família. Eterno e bondoso Deus, queremos que de fato a igreja que é perseguida, que é machucada, que é dizimada, ela glorifica o teu nome. E como já disseram, o sangue dos mártires, ao longo dos séculos, tem fertilizado o mundo. Nós nos unimos a esse grupo extenso, de longos séculos, que não abrem mão da pregação da palavra e pedem ao Senhor que nos dê intrepidez, unção do Teu Espírito, plenitude do Teu Espírito, para prosseguir em anunciar a Tua palavra. Aqui estamos nós, Senhor. Mas ainda que isso não seja possível, eu quero dizer, aqui estou eu, a começar no meu coração, a começar na minha vida. Causa esse reboliço santo, causa essa transformação, usa a minha vida nesse sentido, é o que eu te peço. Eu peço isso também pela vida das pessoas que estão em casa e talvez sejam sozinhas nesse instante, com projetos de família inacabados ou com traumas de família a serem solucionados, no nome de Jesus, Senhor.
Tu que és aquele que nos surpreende sempre, promove essa cura, essa transformação nas relações, nos sentimentos, nas vidas, nas casas. É o que nós te suplicamos, ó Deus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo, comunhão e consolo do Espírito Santo de Deus, seja sobre a igreja que está aqui nesse instante comigo, e os pequenos grupos de irmãos que são igreja também, nas casas, e também aqueles que estão espalhados por toda a face da terra, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente, possa cuidar de você, que você tenha uma semana poderosamente abençoada por Deus. Fique com esse louvor aí no seu coração, na sua mente, que você possa também fazer essa oração, não apenas hoje, mas durante toda essa semana. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, Como a perfeição. a começar em mim. Corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, Como a perfeição. a começar em Começar em quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós, como tu és em nós. Há quem diga que a igreja parou, mas na verdade, isso não é verdade. Aprimoramos ainda mais a nossa forma de transmitir os nossos cultos pela internet. Tanto às quartas-feiras, quanto os SAFs, quanto cada domingo pela manhã, temos adorado ao Senhor, com um alcance e com uma qualidade maior até do que poderíamos prever. E cada momento, temos buscado inserir ainda mais famílias na programação. Nesse tempo também reunimos uma equipe que já tem até cara de Ministério da Comunicação e que planeja e orienta toda a infraestrutura tecnológica para as nossas atividades virtuais. As escolas bíblicas dominicais também não pararam, mas têm encontrado suas formas de revisão e de reunir ao vivo ou gravando as suas aulas, atingindo até mais pessoas do que era esperado. Nossos adolescentes, nossos jovens adultos também, têm estado conectados e em sintonia com o mesmo Espírito, criando conteúdos afins e levando o Evangelho a cada vez mais pessoas. Não deixamos de realizar a ceia do Senhor um mês sequer, ainda que entendamos que o ideal seria estarmos todos juntos aqui. Compreendemos também que um mesmo Espírito está agindo em cada casa, em cada família. E mais, temos notado que o Espírito de Deus tem, de uma maneira inexplicável, feito com que a igreja se preocupe ainda mais uns com os outros, permitindo-nos ligar,
acolher, cuidar e nos preocupar uns com os outros. Talvez isso também tenha gerado um aumento e um interesse ainda maior pelos grupos de WhatsApp. Parece que eles ganharam um novo sentido, um sentido ainda mais poderoso. Temos orado ali, temos lido a palavra, temos compartilhado dores, temos compartilhado vitórias. Ali choramos, ali nos alegramos, ali intercedemos. Todas as terças e sextas somos convidados a uma sala virtual, dentro da qual podemos orar uns pelos outros, podemos partilhar as nossas dores e ver uns aos outros também. Interessante também é que desde o primeiro mês de pandemia, nós já aumentamos de 20 para 30 o número de cestas básicas fornecidas às famílias. E depois desse período, nós dobramos, de tal forma que até hoje, no presente mês, nós já temos abençoado 40 famílias com 40 cestas básicas. Boa parte delas destinada também ao projeto da Terapia do Abraço. Uma iniciativa de fundo emergencial tem levantado recursos generosamente, tem ajudado pessoas na compra de medicamentos, no pagamento de aluguéis, no pagamento de consultas e mais. Mensalmente temos separado um valor desse grupo e temos dividido entre as famílias que têm demonstrado maior necessidade entre nós. De tal forma que um suporte financeiro para que a própria família possa decidir o que fazer tem sido dado. E esses irmãos voluntários que têm cedido seus valores não querem ser reconhecidos, não querem ser identificados, porque entendem estar fazendo a obra de Deus. E os nossos irmãos maiores de 60 anos também não foram esquecidos. Foram listados, foram contactados, nós levantamos cada uma das suas necessidades. Oramos com eles, ligamos para eles e temos buscado acolher cada vez melhor a cada um deles. Nem as nossas crianças foram esquecidas, porque de mais de um mês para cá, o Cantinho Virtual tem sido um espaço na internet onde elas podem ouvir a palavra de Deus e poder também estudar na linguagem que lhes é própria. A primeira Igreja Batista de Piedade não parou. A Igreja do Senhor Jesus não pode parar.